Podemos começar? Podemos. Eu compartilhei a tela? Tá tudo ok? Sim, Tá? sim. Então tá. Tá dando Tá bom. para ver sim. Tá ok, Então tá. sim, Juliana. Tá bom, Boa obrigada. tarde. Então, eu vou começar, tá bom, professora? Perfeito. Tá ótimo, Silvana. Boa tarde. Hoje o nosso grupo irá falar um pouco, né, sobre a inter-relação entre a doença periodontal e a artrite reumatoide. Passa para mim, por favor, Juliana. O nosso grupo, né, é composto pela Daiane Turquete, Juliana Coimbra, eu, Silvana Oscar e Vívia Cassiano. As professoras responsáveis pela disciplina, Aline Monerá e Natália Prado. E esse trabalho ele é apresentado como parte dos requisitos para o cumprimento da disciplina de estágio em periodontia. Pode passar. Quando a gente pensa em falar, né, da inter-relação entre doença periodontal e artrite reumatoide, é de fundamental importância que temos a consciência, né, do que é a doença periodontal e o que é a artrite reumatoide. A doença periodontal ela é uma inflamação que afeta, né, os tecidos de sustentação e de proteção, ou seja, ela irá afetar o periodonto. Aqui eu trouxe para vocês um periodonto íntegro e um periodonto acometido pela doença periodontal, com a periodontite. No periodonto íntegro, ele é possível perceber, né, o tecido de sustentação, como, por exemplo, o osso alveolar, as fibras do ligamento periodontal, o cemento radicular totalmente íntegro, sem a presença de... Oi. Silvana, você pode usar, ou é a Juliana que está comandando aí, né? Você pode usar Sim. a própria seta do cursor para apontar onde você está falando, ou você pode ligar o laser pointer da apresentação também para te ajudar. E aí fica bom, porque aí as pessoas ficam sabendo de onde você está falando, né? Tá bom, eu vou tentar usar a seta, porque Tá o bom. laserzinho eu nunca usei, não. Tá bem. Vocês, quando eu passo assim a seta, vocês conseguem perceber? Não, é a Juliana que Sim. teria que fazer isso. É isso que eu ia falar. Só não sei Juliana. ativar esse outro aí. É quem está compartilhando a tela que tem que fazer isso. Tá. Então, Ju, assim que eu falando, tipo, gengiva, mostrando na imagem, você vai apontando para mim, por favor? Então, né, vamos ver se a Juliana vai conseguir apontar. Tá dando para ver a minha seta? Mexe aí. Tá, Mexe sim. aí. Sim. Tá. Sim. Então tá. Então, né, como eu falei, a doença periodontal, ela vai acometer o periodonto. O periodonto, ele inclui, né, um periodonto de proteção, que é a gengiva, nessa figura mostrada em rosinha aí do lado direito, que está uma gengiva íntegra, e o periodonto de sustentação, as fibras do ligamento periodontal aí também de uma forma íntegra, o osso alveolar e o cemento radicular. Na imagem ao lado, a gente trouxe um sítio acometido pela doença periodontal, onde é possível perceber a presença de placa e cálculo, que eles vão funcionar como irritante, né? Aí, num quadro inicial, a gente vai ter o estabelecimento da gengivite. Se essa gengivite, né, não ter interferência, se o indivíduo ele não remove, né, essa placa, esses fatores irritantes, essa gengivite ela vai evoluir para o estabelecimento da periodontite. E na imagem ao lado, a gente já tem a presença, né, de uma bolsa profunda, que equivale, né, da margem gengival ao fundo da bolsa. A gente também percebe, né, que já tem uma perda óssea, ou seja, o NIC possivelmente já está afetado, que é a medida representada pela JCE até o fundo da bolsa, e a gente tem a presença, né, de
de células, né, do sistema imune, mostrando, né, uma resposta, como, por exemplo, os neutrófilos, os linfócitos e os monócitos. E é possível perceber, como eu falei, né, que já tem um envolvimento ósseo. Aí a definição da doença periodontal que a gente trouxe, né, que estava em um artigo de 2017 do Cheng, que ele fala que a doença periodontal são condições polimicrobianas, causadas, né, por mais de uma bactéria, resultante de um desequilíbrio entre as comunidades microbianas subgengivais residentes, que cresce à medida que os biofilmes aderem à superfície dos dentes e dos tecidos e as respostas do hospedeiro perante, né, a esses fatores irritantes. Pode passar, por favor. E a artrite reumatoide? O que vem a ser a artrite reumatoide? A artrite reumatoide, ela é uma doença autoimune. Autoimune, como a gente conhece, né, quando o sistema imunológico ele começa a atacar algo próprio. Então, na artrite reumatoide, o sistema imunológico ele começa a atacar nossas próprias articulações. Ela é crônica, ela é caracterizada por inflamação sinovial e hiperplasia, levando a danos irreversíveis da cartilagem e ossos nas articulações, perda de função, dor crônica, incapacidade progressiva, rigidez, inchaço e deformação nas articulações. Para se entender, né, como a artrite reumatoide ocorre, é necessário falar como funciona, né, uma articulação normal. A articulação é o encontro de dois ossos. E nas extremidades desse osso, a gente tem a cartilagem. E para envolver nesses ossos, a gente tem um revestimento externo que a gente chama de cápsula articular. Essa cápsula articular, internamente a ela, tem uma membrana sinovial que vai ter um líquido sinovial e vai favorecer, né, os movimentos, né, nas articulações. Quando a gente tem artrite reumatoide, por algum motivo, né, a gente tem uma resposta inflamatória, né, nessas articulações que fazem com que neutrófilos cheguem nessas articulações e eles vão liberar substâncias químicas, e com essas substâncias químicas a gente vai ter os fatores, né, as condições, como, por exemplo, dor, edema e muitas vezes também aquela rigidez. Pode passar. Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho... Vocês estão me ouvindo? Sim, pode ir. Sim. Falar um pouquinho sobre os fatores etiológicos da artrite reumatoide. Existem evidências que elas apontam como fatores etiológicos, fatores ambientais, que incluem o tabagismo e outras exposições pulmonares, a obesidade, deficiência de vitamina D, entre outros fatores, que aumentam o risco dessa artrite reumatoide. E existe um denominador comum que foi identificado tanto na doença periodontal quanto nas pessoas com artrite reumatoide, que são dois tipos de bactérias. A Aggregatibacter actinomycetem comitans, que a gente vai chamar de AA, que é um palavrão, e Porphyromonas gengivalis. A infecção causada por essas duas bactérias, elas parecem induzir a produção de proteínas citrulinadas, que essas proteínas, elas são suspeitas de ativar o sistema imunológico e conduzir os eventos que desenvolvem artrite reumatoide. E como que isso funciona? Essas bactérias, quando elas circulam na corrente sanguínea, elas podem se depositar nas articulações e acarretar uma resposta imunológica que vai disparar anticorpos para aquela região. E aí esse processo, né, que a gente falou, é chamado de citrulinização da articulação,
e vai iniciar uma resposta imunológica autoimune daquele local. Pode passar, Ju. E aí, como a gente falou, né, do tabagismo, o fumo, né, o tabagismo, ele, na periodontite, como a gente já sabe, ele tem sido considerado um modificador da resposta imunológica do hospedeiro, que pode ser determinante para a variação da suscetibilidade à periodontite, como também na artrite reumatoide. Ele tem sido associado a um aumento significativo no risco de desenvolver essa doença. Pode passar. Deixa eu só ler aqui. E aí, a associação entre essas duas doenças, né, periodontite e artrite reumatoide, existem evidências para uma desregulação do sistema imune, como a gente já havia dito, que possivelmente é associada ou influenciada por fatores tanto genéticos quanto ambientais. Uma das teorias que tenta explicar como essa periodontite poderia levar à condição de risco, né, a artrite reumatoide, vai se basear na exposição crônica aos lipopolissacarídeos que ocorre nas doenças periodontais. E esse conceito dos lipopolissacarídeos, ele serviria como uma fonte de superantígenos ao hospedeiro, iniciando uma cascata imunológica que é observada na artrite reumatoide. Pode passar. Agora eu vou falar um pouco sobre esse quadro que nós encontramos durante a nossa busca, né, bibliográfica para fazer esse trabalho. Esse quadro ele vai falar com relação aos aspectos biológicos que envolvem a artrite reumatoide e a periodontite, né? Que são ambas as doenças ocorrem de maneira, entre aspas, um pouco parecidas, né? Que tá em ênfase no caso é o processo inflamatório. Então, assim, existem fatores etiológicos, né, que vão tornar esse indivíduo a liberar esse processo de citrulinação das proteínas com mais facilidade, né? Vai deixar esse indivíduo mais suscetível a fazer esse processo de citrulinação das proteínas. Então, assim, o tabagismo, fatores genéticos e micro-organismos que estão presentes no trato gastrointestinal vão estimular a esse processo, no caso de citrulinação das proteínas. E o que acontece? Quando essas proteínas... a citrulinação das proteínas é, no caso, a modificação dessas proteínas. Elas se tornam de proteínas que são inocivas para proteínas que vão ser vistas pelo sistema imunológico de maneira nociva, ativando o sistema imunológico. Então, assim, o que acontece? Essas proteínas são modificadas, logo em seguida, o sistema imunológico, no caso, as células os macrófagos, células T e células dendríticas, vão secretar, né, interleucinas, vão secretar células inflamatórias que vão estimular as células T e a produzir outras células que vão estimular as células TH17 a ativar os osteoblastos, a secretar a célula RANKL, que vai estimular a reabsorção dos osteoclastos. No caso, então, assim, essas proteínas que foram modificadas, elas vão gerar uma resposta inflamatória ali, no caso, que não deveria estar sendo gerada, né? Que ela está sendo inesperada, no caso. Então, essas bactérias, no caso, são... Eu escrevi o nome da bactéria aqui, que ela é um pouco difícil de falar, né? Actinomycetin comitans e o Porphyromonas gingivales têm esse potencial de fazer isso com essas proteínas. Elas têm a capacidade de gerar a citrulinação das proteínas, gerando esse tipo de inflamação nesse paciente, desencadeando, no caso,
o processo inflamatório nos pacientes, no caso. Aí então, está envolvido, isso explica, no caso, o envolvimento da periodontite com relação à artrite reumatoide, porque essas duas bactérias que acabei de citar agora, elas estão presentes na periodontite, e como a Dai falou, elas, quando caem na corrente sanguínea, elas podem se depositar nas articulações do paciente e vão desencadear esse processo no caso, desencadear essa inflamação nesse paciente, esse processo inflamatório no paciente. Pode passar, Ju. Por outro lado, a desregulação imunológica observada na artrite reumatoide, gerando um aumento de citocinas inflamatórias local e sistemicamente, faria com que pacientes com artrite reumatoide na presença de patógenos periodontais e em meio ambiente propício desenvolvessem maior suscetibilidade da periodontite. Então, o que acontece? Esses pacientes que são acometidos já por artrite reumatoide, eles estão sistemicamente já acho que eu posso falar dessa maneira, né? Eles estão sistemicamente inflamados. Existe uma grande quantidade de citocinas inflamatórias circulando na corrente sanguínea desses pacientes. Então, quando ele é exposto a um determinado tipo de bactéria, ele, logicamente, vai desenvolver muito mais rápido a inflamação, vai desenvolver uma resposta inflamatória muito mais rápido do que num paciente que está saudável, né? Sistemicamente saudável. Então, vamos colocar, por exemplo, se eu tenho um paciente que ele está acometido por artrite reumatoide, ele está sistemicamente comprometido, tem um acúmulo, ele sofre um desleixo ali um pouco na saúde, na condição bucal dele, não está fazendo a higienização correta, tem um aumento da quantidade de bactérias ali na cavidade bucal dele, ele vai desenvolver uma resposta inflamatória no periodonto de uma maneira muito mais rápida do que num paciente que já tem a circulação saudável, poderia estar exposto a esse tipo de bactérias também, só que não vai desenvolver essa resposta inflamatória com tanta facilidade, com tanta rapidez ou com tanta força, né? Uma resposta tão agressiva quanto num paciente que tem essa doença da artrite reumatoide, no caso. Pode passar, Ju. Bom, e eu vou falar agora um pouquinho das considerações finais, né, dessa doença. A associação entre a artrite reumatoide e a periodontite indica benefícios potenciais da maior integração dos cuidados médicos e odontológicos. Então, quando há essa integração do cuidado, né, médico e odontológico, a gente vai ter uma resposta muito melhor. Inclusive, a gente leu também em alguns artigos dizendo que o uso prolongado dos anti-inflamatórios e os corticóides que são utilizados na doença da artrite reumatoide, elas podem até gerar maior perda óssea, né, no periodonto. Então, é sempre bom ter essa interação do cuidado médico e odontológico. Outra consideração também pacientes com artrite reumatoide têm uma prevalência aumentada da doença periodontal e, portanto, devem ser incentivados a realizar avaliações odontológicas. Isso é devido ao aumento da presença, né, de micro-organismos anaeróbicos e seus antígenos, no microambiente periodontal, né, devido a essa prevalência, porque, igual a Vivian falou, ele já tem uma resposta inflamatória acentuada e, com isso, ele vai ativar o sistema imunológico, né, e aí vai produzir mais ainda, vai piorar mais ainda a doença, a artrite reumatoide. A doença periodontal pode estar associada ao aumento da atividade da doença artrite reumatoide. Se a doença periodontal for identificada em um paciente com artrite reumatoide, ela deve ser tratada por um dentista. Também a gente leu alguns artigos que estavam dizendo que houve uma resposta significativa quando a gente fazia a raspagem, né, o alisamento radicular, e que, assim, conseguia ter um controle muito maior da artrite reumatoide do que em pacientes que a gente não tinha esse controle da doença periodontal. E outro ponto, né,
indivíduos com maior risco de artrite reumatoide, por exemplo, parentes, porque, como a gente disse, o fator dela etiológico também pode ser genético, né? Parente de primeiro grau de paciente com artrite reumatoide pode se beneficiar de avaliações dentárias regulares e tratamento precoce da doença periodontal, além de outras intervenções no estilo de vida, como, por exemplo, a parar, né, de fumar, a cessação do tabagismo. Então, o que acontece? Isso funcionaria mais como uma prevenção, né, para a doença. Porque, como a gente viu, a periodontite ela tem uma ligação, né, com a doença reumatoide, como a doença reumatoide também, né, e vice-versa. Então, isso funcionaria mais como um tratamento preventivo, né? E essas são as nossas referências. Legal, meninas. Deixa eu ligar minha câmera aqui. Vocês consultaram todas essas referências aí? Sim. Sim. Consultamos. Sim, professora. Eu acho que esse é um tema que tem muita ligação entre a medicina e a odontologia, né? E cada vez mais eu acho que tem que haver essa interação, né? O mecanismo de imunoinflamatório, a imunopatogênese, é muito similar ao que acontece no periodonto e o que acontece na cápsula articular. O mesmo grupo, né, de citocinas inflamatórias que vão destruir o colágeno tanto em um lugar quanto no outro, seguem o mesmo curso, né? Vamos dizer assim, a mesma patogênese. Então, tem uma relação muito forte entre a doença periodontal e a artrite reumatoide. Tem muita literatura mostrando que o tratamento periodontal melhora as crises dos pacientes com artrite reumatoide, e os pacientes com artrite reumatoide têm como vocês falaram, tem um avanço da doença periodontal num intervalo de tempo menor, né? Então, eu queria perguntar para vocês, do ponto de vista clínico do nosso paciente, como que a gente deve abordar esse paciente do ponto de vista periodontal, né? Como que a gente deveria abordar esse paciente? Como que a gente deveria se comportar em relação à terapia periodontal de suporte desses pacientes portadores de artrite reumatoide e, como a Juliana falou agora no final, e seus familiares? Como é que vocês acham que a gente deveria se comportar em relação a isso? Quem quiser responder, fica aberto aí para uma das 4. Eu acredito que a gente deveria se preocupar em ter um acompanhamento mais de perto desse paciente, né? Fazer retornos com um tempo mais curto, né? Porque esse paciente ele é muito mais suscetível a ter a doença periodontal, até de uma forma mais agressiva, do que um paciente sistemicamente saudável. Então, a gente tem que estar sempre de olho. E com relação à família, a gente tem que ver como é uma doença que ela pode ter um fator genético associado, é importante a gente poder ligar esse alerta também para esse paciente quanto à família dele, para poder acompanhar e ver se eles também têm esse risco de desenvolver a doença, tanto a doença da artrite reumatoide, quanto a um desenvolvimento da periodontite também, se ele tem essa possibilidade de desenvolver a doença periodontal com agressividade, como esse paciente também tem, no caso. Alguém quer complementar? Juliana, no final... Desculpa, Juliana. Pode falar, Sil. Foi a Dai. A Ju até no final, né, trouxe os pontos da prática, né, que
nos trabalhos que a gente leu, a gente foi possível observar, né, que os pacientes que tinham controle, né, periodontal, eles apresentavam, né, melhores índices, como, por exemplo, sangramento à sondagem, profundidade de bolsa, e diferente daqueles pacientes que não faziam esse controle, a gente pôde perceber, tipo, o índice de inserção clínica, né, uma perda muito grande. Então, é o que a Vivian falou, trabalhar, né, junto com o paciente, uma interação, deixando o paciente ciente dos riscos e os benefícios que o tratamento periodontal pode levar para ele, e também junto com a família, porque quando sabe que isso é genético, então seria muito bom o paciente também trazer a família para ter esse controle. Pode ser que não tenha essa ativação, mas também a gente já sabe, né, que é um fator de risco, a condição genética também. É mais susceptível, né? Uhum. Isso. Quer falar, Daiane? Eu ia falar aqui, só complementando a Vivian, porque ele tem que ter o acompanhamento, né, regular no dentista, mas também tem que estar com os acompanhamentos com um fisioterapeuta, né? Porque como a artrite reumatoide ela não tem cura, ela só tem tratamento, ele tem que estar com esse tratamento em dia também, porque como é uma doença que acomete articulações, pode acometer diversas articulações, pode acometer tanto a TM, e aí a gente estava lendo também aqui em um artigo que existem vários pacientes que têm problema na articulação nas mãos. E aí estava lendo aqui que às vezes tem pacientes que têm dificuldades até na escovação também, por conta de segurar a escova e tal, sentem dor, né, sentem dificuldade. Então, ter esse acompanhamento no dentista também para instruir de formas diferentes como escovar, auxiliar nessa limpeza, né? E ter esse acompanhamento também com os médicos de acordo com a doença da artrite, né? E eu acho também, né, que é muito importante a gente reforçar sempre a instrução de higiene oral, né? Porque o genético ele já é mais susceptível, mas a gente sabe que o fator etiológico da doença periodontal é por causa de micro-organismos, né, de bactérias. Então, reforçar com ele também essa questão da instrução da higiene oral e estar acompanhando sempre de perto, igual a Vivian falou. Sem dúvida. Esse paciente precisa ter um acompanhamento do intervalo de tempo regular menor do que um paciente que não é portador de uma doença sistêmica, ainda mais uma doença autoimune. Então, é extremamente importante que, como a gente já viu, né, que existem fatores de risco comuns às duas doenças, por exemplo, genética, por exemplo, tabagismo, né? Então, a gente precisa estar com esse paciente e os seus familiares para trabalhar igual, vocês botaram um slide aí, né? A importância de trabalhar com a doença, precocemente com a doença periodontal. Então, você avaliando os familiares, você vai trabalhar de forma precoce, evitando o agravamento dos sítios periodontais, né? E evitando que esses sítios periodontais sirvam de, na literatura, às vezes quando vocês lerem alguns artigos em inglês, vocês vão ver um termo chamado trigger point, né? Que chama ponto de gatilho. Tá? Então, pode ser que um sítio periodontal seja um ponto de gatilho para ativação dessa reação imunológica nas cápsulas articulares, nas articulações envolvidas. Eu não sei se eu já contei para vocês, eu acho que estava até na aula o caso clínico. Eu tenho um paciente que é portador de artrite atualmente em tratamento. Ele agora está em terapia de suporte. Mas quando ele começou o tratamento, um paciente meio relapso que não fazia tratamento no reumatologista, né? Não fazia acompanhamento. Ele sabia que ele era portador da artrite reumatoide, mas ele ia aquela coisa, né, principalmente até do sexo masculino, que vai deixando, né, os tratamentos pendurados por aí. Não dá tanta relevância para os acompanhamentos. Então, ele não frequentava o reumatologista, não fazia nenhum tipo de medicação, porque normalmente esses pacientes fazem uso, né, de corticoide, né, cronicamente, como tratamento. Então, ele vivia com dores no tornozelo. O problema dele maior era o tornozelo e joelho.
Então, ele tinha dificuldades, assim, quando ele estava em períodos de maior crise, ele tinha dificuldade de andar, mancava, enfim. E uma vez, a esposa dele era minha paciente, e ela me relatando isso, disse que um dia ele acordou com um travesseiro sujo de sangue, né? E que ela queria que eu avaliasse a situação bucal. Enfim, aí quando ele chegou para eu avaliar, que aí eu soube que ele tinha artrite e tudo, e aí eu fui examinar, assim, ele tinha uma doença periodontal altamente, vários sítios ativos, né? Uma doença periodontal, assim, não tratada, bem avançada, vários sítios, né, sem tratamento, vários sítios ativos, com supuração, inclusive, e a gente começou um tratamento nesse paciente, né, um tratamento periodontal, e ao final da terapia básica, o relato do paciente é que ele já andava melhor. Então, quando foi feito a reavaliação dessa terapia básica, que eu já não tinha mais, que aí eu entrei com antibiótico e tal, devido à condição clínica. Então, e fiz toda a instrumentação subgengival, né, de todos os sítios. Quando eu fui fazer a reavaliação, o relato do paciente é que ele já andava melhor, que ele não tinha inflamação, o tornozelo não incomodava, o joelho não incomodava, enfim, você diminui os eventos inflamatórios, né, do periodonto e que certamente vão interferir sistemicamente nesse paciente, né, como a gente já viu. Então, esses pacientes com artrite reumatoide tem que ser paciente que não pode sair de perto do consultório ou do periodontista, de preferência até do especialista, sabe? Já que tem um envolvimento sistêmico, enfim. Mas um bom clínico atualizado, ciente da literatura, também tem condição, né? Como vocês estão tendo condição de tratar esse paciente, tá? Então, é um assunto bastante atual, né? Que nos conecta com a medicina. Eu acho que muitas coisas nos conectam com a medicina e cada vez mais isso tem tido uma modificação, né? Nesse perfil de que o dentista aqui, o médico lá, nós aqui, a gente precisa mudar esse perfil, sabe? Eu acho que a periodontia é a especialidade que pode ser responsável por isso. Eu fico pensando até, sonhando assim, né? Assim que a gente puder voltar, num evento, sabe, de medicina periodontal, conectando aí o pessoal da medicina da fase, né, que é tão próximo de nós, e nós, né, e fazendo essa conexão para fazer um evento bacana, junto com a medicina e a odontologia lá na fase. A gente podia pensar nisso, acho que seria uma coisa muito legal da gente fazer na nossa universidade lá. Tá bom? Legal. E vocês estão no 8º, quem sabe ano que vem vocês não organizem algo desse tipo, né? Então tá, meninas, parabéns, tá? Parabéns, gente. Obrigada. 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 Foi muito bom o trabalho de vocês. Eu queria só fazer uma observaçãozinhazinha, que eu acho que talvez foi até, enfim, uma maneira de dizer, mas no iniciozinho que a Silvana falou que gengivite evolui para periodontite, só para tomar cuidado quando fizer uma afirmação assim, porque ela não necessariamente evolui. Era só isso. Eu quis dizer, tipo assim, na presença, né, se você não remover aquela placa, tal, ela vai evoluir para periodontite, mas... Obrigada. Mas vai depender da resposta do hospedeiro, né? Não depende só da presença do biofilme para ter essa evolução. Tá bom. Só para... Obrigada. Nada. Bom, se o próximo grupo quiser compartilhar... Aline, vou botar aqui do nosso grupo. E olha que fone estiloso. Olha, Júlia! Né?
Todo mundo fala desse fone, gente, eu acho ele um saco, que ele fica brilhando aqui, reflete no meu óculos, às vezes eu não consigo nem enxergar direito. Não tem como desligar a luz? Não tem, menina, não tem nem botão nem nada aqui. Tô obrigada a ficar com Deve essa ficar luz. legal para de noite, né? Você apagar a luz do quarto, assistindo uma live, ó, só com o fone. Parece uma boate. Tô me sentindo uma festa. Ah, muito bom. Tá todo mundo vendo aí? Ainda não. Tá carregando. Tá carregando. Tá. A Luísa tá doida para ver esse trabalho, hein, Luísa? É, por que será, né? Vocês estão me ouvindo, gente? Acho que agora foi. Sim. Sim, sim. Boa tarde a todos. Hoje a gente vai apresentar um tema muito legal, que agora eu entendo porque a Luísa gosta tanto do tema. A gente vai falar sobre doença periodontal vezes parto prematuro e baixo peso ao nascimento. Quem vai apresentar sou eu, Rayane, jurista épica, Isabelle Guimarães e Taina Moretti. Pode passar. É um seminário apresentado como requisito parcial para obtenção de nota na disciplina de estágio em periodontia do curso de odontologia da Unifase. Pode passar. Boa tarde, gente. Desculpa se um cachorro latir, é porque meu vizinho prendeu o cachorro e tá fazendo um barulho horrível às vezes. Vou começar a apresentação. A doença periodontal, quando a gente vai falar sobre doença periodontal versus a gravidez e o parto prematuro, primeiro a gente tem que falar sobre a doença de fato. Ela é de natureza inflamatória, infecciosa, tem como agente etiológico determinante a placa bacteriana. Essa placa bacteriana ela é formada por uma matriz de biofilme dental que tem a capacidade de se manifestar e ser severa de acordo com a composição da microflora ou de fatores ambientais ou até de fatores adquiridos. Isso vai depender da suscetibilidade de cada indivíduo. Pode passar, amiga. A gravidez ela é um processo no qual o gestante está suscetível a mudanças físicas e emocionais. E apresenta as principais alterações bucais, o aumento da vascularização, da permeabilidade vascular dos tecidos gengivais, resposta exacerbada dos tecidos periodontais aos fatores irritantes locais, alterações da composição da placa subgengival, da microbiota oral, do metabolismo celular e nos níveis de estrógeno e prostaglandina. A resposta imunológica e a concentração de hormônios sexuais são fatores que influenciam a resposta do periodonto. No primeiro trimestre de gestação, essas alterações já podem ser observadas. E no terceiro trimestre atingem seu maior grau de severidade, ela vai gradativa. É importante falar que não é algo fixo, é temporário. Quando a gravidez cessa, isso se retorna. E é importante falar também que não causa gengivite. Pode passar. Bom, e as infecções periodontais, elas podem não só promover alterações bucais, como também interagir com o organismo e ocasionar agravos sistêmicos. E aí a gente tem alguns estudos epidemiológicos que eles vêm abordando a inter-relação entre a doença periodontal e as alterações sistêmicas, né, como o parto prematuro de bebês com baixo peso. Então, associar a possibilidade da doença poder acarretar problemas na gravidez. E as condições socioeconômicas desfavoráveis, pré-natal, inadequado, tabagismo, alcoolismo, consumo de drogas ilícitas, promiscuidade sexual, presença de patologias uterinas, fatores obstétricos também podem ser alguns fatores que podem impulsionar isso. Por exemplo, parto pré-termo prévio, gravidez múltipla, ruptura prematura de membranas ovulares. E um dos artigos também que a gente usou como referência, eles fizeram um estudo com placentas de mulheres que tiveram pré-eclâmpsia e usaram o grupo controle das que não tiveram.
E aí, no grupo das mulheres que tiveram a pré-eclâmpsia, 50% teve contaminação com as bactérias da cavidade oral. Daquele monte de xingamento que a gente conhece, da pulfiromona gingivalis, prevotella intermédia, entre essas todas que a gente já conhece. E o grupo que não teve a pré-eclâmpsia, só 14% apresentou contaminação, né, infecção. A gente vê que é uma discrepância muito grande, né, entre as estatísticas. Pode passar. Bom, e os bebês prematuros são aqueles cuja idade gestacional é inferior a 37 semanas, e o baixo peso ao nascer caracteriza-se pelo nascimento de bebês com menos de 2,5 kg, isso de acordo com o que a OMS definiu. Bom, primeiro quero que vocês guardem que a PGE2, que é a prostaglandina, ela faz parte do parto, né, natural parto natural, óbvio. O que acontece? Ela vai induzir o rompimento da placenta. Guardem isso. O período infectado, ele vai ser um foco para bactérias gram-negativas, vai ser foco também para para LPS, né, lipopolissacarídeos e endotoxinas. E isso pode ser ruim, porque essa infecção ela vai representar um caminho adicional de exposição de infecção e inflamação para a unidade do feto, né, o feto placentário. Então, esse periodonto infectado, quando tem uma infecção exacerbada, ela vai gerar a indução de produção de prostaglandinas e a TNF-alfa. E elas vão diretamente para a corrente sanguínea, passando para a placenta. Por que isso é ruim? Como eu falei naquela hora, a prostaglandina ela vai estar presente no rompimento da placenta. Se ela chega antes do necessário, vai fazer com a indução do parto prematuro, o que é muito ruim, como a gente já sabe, sempre está diretamente ligado com a doença periodontal. Além disso, ela também vai causar perda de peso no bebê, porque tanto a prostaglandina quanto a TNF vai interferir no crescimento do feto pela indução de hipertensão e alteração também nas vascularidades uterinas, né, o que vai levar à perda de peso do bebê. Foi mal, que é difícil passar e é que eu queria abrir meu microfone aqui. Foi mal. Deixa eu só fechar aqui as carinhas aqui. Bom, e a doença periodontal é considerada um problema de saúde pública hoje em dia, né? E segundo Ferguson, ela é dada pouca atenção ao exame de cavidade bucal pelas grávidas, quando comparada à maioria dos exames médicos realizados. E os estudos comprovam que 86,97% das gestantes, elas necessitavam de tratamento educativo preventivo, como as orientações quanto à saúde própria e dos seus bebês. Gente, eu demoro assim porque eu tenho que apertar aqui para voltar a falar. Deixa eu fechar. Aproveitando sobre a nossa situação atual no Brasil, né, em relação ao Covid, a gente achou interessante também falar sobre um pouco da gravidez em relação com ela. A gente pegou esses dados no Ministério da Saúde, né, na Secretaria de Atenção Básica à Saúde, e ele fala que não aparece se associar ao risco de maior gravidade em gestantes. E o quadro clínico do Covid em pacientes não gestantes e gestantes são os mesmos. E cerca de 47% das mulheres com Covid tiveram parto prematuro a partir de 36 semanas. O que faz a gente pensar que se a paciente já estiver com Covid, tiver também uma doença periodontal forte, né, pode ser que acabe levando até esse parto mais ainda. Só voltam, nenhuma das crianças, né, apresentou dismorfologia, mesmo com a mãe tendo o Covid, só que esse dado não pode ser muito comprovado porque a maioria das mães foram infectadas na segunda metade da gestação, de acordo com os dados que eles têm. Pode passar. É por isso que eles falam que ainda assim é prudente a realização de ultrassonografia morfológica no segundo trimestre com as mães que têm infecção com Covid, visto que os dados, como eu falei, não são suficientes para poder, né, afastar esse risco. Não há transmissão vertical, ou seja, a mãe não passa para o bebê o coronavírus. E em relação à amamentação, a mãe pode amamentar porque o leite também não vai trazer o vírus juntamente com ele, só que a mãe tem que lavar as mãos e usar máscara durante a amamentação e tem que manter uma distância de 1,5 metro, né, em relação à na hora de dormir e tudo mais. Pode passar.
Isabelle? Peraí que eu tô abrindo. Bom, e o que a gente pôde concluir? Que a maioria das gestantes que apresentam a doença periodontal, condições socioeconômicas desfavoráveis e hábitos nocivos, como a Júlia falou, como tabagismo e alcoolismo, dentre outros, possuem maior tendência de terem um parto prematuro e bebês com baixo peso ao nascer. Logo, é imprescindível a melhoria no acesso ao atendimento odontológico às gestantes por meio do pré-natal odontológico, o qual proporciona ações de promoção de saúde e prevenção das doenças. Essas são as referências. Obrigada. Oi, meninas. Vou fazer minhas considerações aqui. Ó, foi ótimo, é um tema realmente muito bom de estudar, né? Quando eu fiz o meu mestrado, eu fiz a minha dissertação numa maternidade, né? Na maternidade da Unirio, que é a Universidade do Rio de Janeiro, que é federal. Ela tem faculdade de medicina, né? E eu fiz no ambulatório de ginecologia e obstetrícia, eu fiz a prevalência de doença periodontal das gestantes nesse ambulatório, né? E assim, como resultado, né? Eram gestantes que estavam no primeiro, segundo, terceiro trimestre de gestação. E como resultado, 100% das gestantes tinham alguma alteração, né? Então, se você somar gengivite com periodontite, você tinha 100% das gestantes com necessidade de tratamento periodontal, odontológico, né? Periodontal. E é muito interessante esse período, porque, na verdade, você trabalhar com pré-natal odontológico, você está prevenindo as duas maiores doenças bucais da população, né? Cárie, principalmente a cárie de início precoce, né? As cáries que têm um avanço muito rápido, né? As cáries de bebês, cáries de crianças anterior a 5 anos de idade. Então, são as cáries de início precoce, você trabalha com essa prevenção na gestação e você trabalha prevenindo doença periodontal na gestante, diminuindo o risco de intercorrências obstétricas. Não só o parto prematuro, como o baixo peso ao nascimento, né? A literatura ainda não tem uma prova de causalidade. Então, você ainda não consegue, hoje na literatura, o que é estabelecido é que você hoje ainda não tem uma causalidade pela periodontite, né? Significa assim, você não consegue eliminar todos os outros vieses para dizer que a gestante que tem a doença periodontal presente, ativa, ela vai ter o parto prematuro. O que você tem é uma chance, é um risco de que a infecção periodontal possa contribuir para esse efeito adverso, né, da gestação, né? Então, alguns autores têm trabalhos de risco aumentado em cerca de 3 vezes e meia, o risco de uma gestante ter parto prematuro e bebê de baixo peso, se ela tiver uma doença periodontal não tratada, tá? Então, assim, a causalidade não existe, existe um risco aumentado, tá? Isso é importante para a gente saber. E, sem dúvida, que é um tema, né, como você falou, Rayane, muito interessante para a gente, né, e uma interação muito forte também da medicina com a odontologia. Como você falou da prostaglandina E2, um outro marcador que está aumentado assim que a gestante vai ter o bebê é a proteína C reativa. Ela está aumentada quando essa gestante entra em trabalho de parto. Agora, a gente já sabe também que os sítios periodontais, né, a infecção periodontal, pode aumentar a proteína C reativa, né? Então, assim, pode ser uma via que também somada, né, a questão da gestante ter um outro fator, ou uma infecção no trato gênito-urinário também, que pode levar a um aumento da proteína, e se juntar com uma infecção bucal, né, essa gestante pode ter o nível
inflamatório sistêmico aumentado, e isso pode levar ela a ter um parto prematuro. Né? Então, assim, claro que não precisa que a gente tenha essa comprovação de causalidade para a gente saber que é um tema extremamente relevante da gente atuar. E o que a gente precisa é desmistificar a comunidade médica ou os leigos que a gestante não pode ir no dentista, né? Que existe, né? A gestante não pode ir no dentista, não pode ir no dentista porque não pode tirar radiografia, não pode ir no dentista porque não pode tomar anestesia. Isso está errado. A gente Que até vai viu muito além uns disso. artigos que fala que eles precisavam realmente, tanto na saúde pública, porque eles priorizam tanto a parte médica, né, o acompanhamento médico, que esquecem também que a gente tem a parte da saúde bucal. E tanto que tanto que eles dão até a opinião de que a saúde pública deveria começar mais a investir em exames nas grávidas para poder evitar, porque embora não tivesse nenhuma comprovação, porque tem alguns atores até que não acreditam nessa relação, né, ainda, que eles ainda assim tinham que fazer isso para poder evitar o aumento do parto prematuro, né, nas pacientes. E como vocês citaram bem, as condições socioeconômicas, né, vão influenciar esse processo, né? Então, assim, uma atenção maior para as populações que têm pouco acesso ou que têm uma condição socioeconômica mais baixa. Não só para a doença, para o risco do parto prematuro, mas como para a cárie de início precoce também, porque a gente sabe que também as condições socioeconômicas vão influenciar muito nesse processo. E aí, você imagina, então, a prevenção do parto prematuro vai prevenir uma série de outras intercorrências no bebê, na formação da criança, então, enfim, é um tema extremamente importante também. Acho que, assim, eu ainda voto, todo dia eu vou falar, cada vez que acabar um seminário eu vou falar, a gente tem que montar um evento junto com a medicina para discutir esses pontos. Olha só como é que a Luísa vai montar esse evento. Que ia ser rico, né? Discutir todos esses pontos, colocando professores da medicina, colocando professores da odontologia, chamando personalidades assim que falam muito bem sobre esses assuntos, professores que a gente tem aqui no Rio de Janeiro mesmo, né? Não precisa nem sair do Rio de Janeiro, mas se quiser trazer de fora também, tem muita gente boa nessa área de medicina periodontal, que pode falar sobre, cada um falando sobre um tema, o pessoal da medicina assistindo, os alunos da odonto, ia ser um evento muito interessante. Acho que podia-se pensar nisso, um evento de medicina periodontal. Né? E, enfim, mas sim, assim, o que eu queria deixar claro que não é porque a gente não tem uns estudos científicos randomizados que provam, eliminando todas as outras causas, que a doença periodontal isolada é uma causa para o parto prematuro e o baixo peso, não é por isso que a gente não vai dar relevância ao assunto. Eu acho que toda gestante merece um pré-natal, tem direito a um pré-natal e tem direito a um pré-natal com avaliação odontológica. E não só avaliação de nichos bacterianos para cárie, como de nichos periodontais ativos. Eu acho que o foco na gestante, no pré-natal odontológico, ele tem que ser muito claro em relação a eliminar sítios periodontais, como a Tainá falou, você tem os hormônios altamente circulantes, o estrogênio, progesterona, que aumentam vascularização, que predispõem à formação até de granulomas mesmo, de resposta inflamatória exacerbada na presença do biofilme, e você precisa prevenir tanto doença periodontal quanto colocar essa mãe com baixo risco de mutans, né, de streptococcus do grupo mutans, de nichos bacterianos abertos para contaminar menos os seus bebês e reduzir o índice de cárie nessas crianças. Então, assim, acho que é um tema extremamente importante. Existe uma ideia de trabalhar com gestantes no AMB, tá? Existe, então, na nossa última reunião de professores, Natália acho que deve lembrar, a gente falou sobre isso e eu falei até para a Vera que a gente estava lá na disciplina de pério, a gente estava aberta a receber gestantes para tratar lá. Então, parece que vai ter uma ponte aí com o SUS, né, com
com essas gestantes para a gente receber essas gestantes para tratamento lá na clínica. E aí também seria A gente já estava interessante. em contato com a endócrino, né? Que a gente, Pois acho que a é. gente até falou para você. Pois é. Que já... Acho que a gente vai ter que aumentar a carga horária da disciplina para poder ter essa... Acho que travou, né, gente? Estava em Travou? contato com a Sem endócrina enviar e mais essa agora... informação, né? Porque nem eu mesmo sabia, eu não tinha noção. Quando eu comecei a ler, eu falei assim, gente, é isso tudo? Aí eu fiquei, viado. Porque às vezes a pessoa não tem nada, tem um parto prematuro e acaba não desconfiando, né? Que pode ser. E olha, quando eu fiz o meu estudo, a gente viu em literatura que 25% das causas dos partos prematuros não é conhecida a etiologia. Não se conhece a causa. É muito, né? Pode ser que Pode seja ser que tenha aí uma abertura para a nossa área aí, né? E por ter esse tabu de não poder, a grávida não poder ir no dentista, Exatamente. acho que as pessoas acabam não indo Não por indo. conta de medo, aí vê a gengiva inflamada, acha que é outro problema, tenta resolver passando qualquer outra coisa, menos ir no dentista, né? Aí tem um abscesso periodontal, tem um abscesso perirradicular, e aí fica assim, drena sozinho, e porque não pode ir no dentista, enfim. E aquela proteína C reativa vai lá nas alturas e ela pode desencadear aí uma intercorrência, né? Ô, professora, só uma pergunta que eu fiquei curiosa agora. Em relação à proteína C reativa, é novo? Porque, assim, a gente baseou todos o nosso trabalho todo, foi todo baseado em artigo. E nenhum deles a gente encontrou falando sobre a proteína C reativa, não. Sobre o quê? Sobre a proteína C reativa aumentada? Isso também. No parto prematuro? Porque a gente se baseou nos artigos que a gente encontraram que tinha relação da doença periodontal com parto prematuro. Na verdade... A Londrina, mas não falava da proteína C reativa. Aí eu fiquei... Quando você falou, eu falei, ué. Isso é normal, porque vocês normal. também não estão fazendo... Às vezes você vai procurar um artigo para fazer a pesquisa, não é, obviamente, um TCC, uma dissertação. Vocês não vão olhar para toda a literatura. O fato é que na hora que a gestante vai ter o parto prematuro, naturalmente aquela proteína C reativa ela aumenta. É um dos motivos até de que ela entra em trabalho de parto. E o que eu quis dizer para vocês é que a gente sabe que na doença periodontal essa proteína C reativa pode estar aumentada também. Isso pode ser um efeito somatório, né? Pode colaborar para esse processo. Pode ser uma via, né? Que explica essa inter-relação, né? Então, assim, é muito legal. É um tema muito legal. Acho que é um tema que a gente precisa estar ciente da nossa responsabilidade enquanto profissionais de saúde, né? E eu acho que também de nos posicionarmos em relação à comunidade médica, sabe? Então, a gente é muito visto como o técnico, né, que só tapa o buraco. A gente precisa sempre estar nos posicionando em relação ao paciente como um todo, né? Mostrar essa importância, né, do acompanhamento odontológico desde o início. Fazer profilaxia, o que for, né? Para evitar realmente os sítios que podem vir a sítios inflamatórios, né? Sítios de infecção. Então a gestante precisa estar em contato com o dentista em todos os 3 trimestres. Então, se o trimestre, né, já é o que contabiliza para essa gestante, então que pelo menos ela tenha uma revisão no primeiro trimestre, que é o ideal, e faça todo o tratamento no primeiro trimestre, entre o primeiro e o segundo trimestre, fazer o tratamento, e no terceiro trimestre o acompanhamento, vendo que está tudo, por exemplo, mas ela está com uma cárie aqui, então vamos fazer um TRA aqui para ela poder ter esse bebê com cavidade oral em dia, né? Sem aumento bacteriano para cárie, sem gengivite, sem sangramento, sem bolsa, e enfim. E a gente tem como intervir nessa gestante. O ideal mesmo é o segundo trimestre, tá? O ideal para intervenções é o segundo trimestre, é o que é recomendado. Mas se houver uma emergência, tem que intervir no terceiro trimestre. Ela não pode ficar com sítios ativos ou com áreas, ou com abscessos, ou com necessidades, né, que são altamente contaminantes, né, e que podem realmente alterar esse perfil imunológico,
mesmo no terceiro trimestre, né? E sempre em contato com um médico, né? Mas, enfim, é a nossa responsabilidade também aí nessa questão odontológica na gestação. A Natália quer falar mais? Natália que orienta aí, orienta acho que 2 ou 3 pessoas, né, nesse tema? Não, a Luísa. A Luísa. Que inclusive você vai estar com a gente, tá? Me aguarde. Tá. Obrigada pelo convite. Não, eu achei o trabalho bem legal de vocês. Foi o que eu falei, é óbvio que às vezes o assunto tem uma complexidade maior, uma detalhação, algumas coisas que vocês não vão conseguir colocar tudo, né? Essas informações mesmo, porque não é, como a Aline falou, não é... Como vocês falaram também, né? Não tem aquela coisa, aquela comprovação exata, existe controvérsia entre os autores, então, óbvio que... mas, por algum acaso, eu tinha visto um artigo que eu estava querendo ver coisas mais recentes e compilações de artigos sobre isso, que eu até tenho que mandar para a Luísa isso. E aí eu posso até mandar para vocês depois, tá? Eu dei uma lida mais superficial, porque eu achei interessante justamente porque ele tem... eu estava até procurando ele aqui. Ele tem umas tabelas mostrando os biomarcadores assim, as pesquisas dos autores, quais biomarcadores eles avaliaram e quais foram os resultados, enfim. E aí esse artigo também pode ser legal. Aí ele fala da via direta e da via indireta, né? E aí acho que pode ser interessante, mas para quem, obviamente, quiser aprofundar, quiser ler, enfim. Pode ser legal. A gente viu os artigos mais aprofundados, só que eu falei, cara, se a gente botar isso, acho que ninguém vai entender nada. A gente vai se enrolar na hora de falar. Então é melhor botar o básico que todo mundo entende, né? Vai conseguir absorver. Porque o objetivo, foi o que eu falei, o objetivo é um seminário para dar essa introdução. Óbvio que quem quer se aprofundar mais vai, né, entrar e vai ter que entrar na parte imunológica, pegar firme. Mas, de qualquer forma, todo mundo deveria ter um entendimento básico, né? Disso só para, enfim, conscientizar, para a gente entender como funciona, para conseguir passar o tratamento para paciente, enfim, entendendo o que você está fazendo, né? Mas foi muito legal, gostei muito das 2 apresentações, então, de parabéns. Eu acho que, assim, é legal, né, ao fim dessa disciplina, que era um dos objetivos, era que vocês percebessem a importância do controle da doença periodontal para a saúde do indivíduo, né? E eu acho que vocês conseguiram ter essa percepção, né? E com mais esses 2 outros temas que a gente vai fechar o conteúdo teórico, acho que não vai restar dúvida que a gente tem que ter obrigatoriamente um olhar diferenciado para o exame periodontal, para a necessidade de diagnóstico precoce, para a necessidade de deixar esse paciente saudável, não evoluir tanto a doença sob o ponto de vista da perda dentária, como do ponto de vista, principalmente, da saúde do paciente sistêmica. Mandei já. Mandei o artigo, senão eu vou esquecer por quê. Alguém quer perguntar alguma coisa para as meninas? É só um adendozinho que a gente fez um texto e vai mandar para vocês a gente fez um textinho só para a galera não, se perder alguma coisa durante a apresentação, se quiser dar uma olhadinha depois para olhar, tá? Tá ótimo. Tá bem resumidinho. Manda no grupo. Pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa para as meninas? Quer falar alguma coisa? Perguntar, eu já sei que não rola muito, porque tem aquela parceria de alunos. Pois é. Não vamos colocar as meninas numa situação complicada. Mas alguém quer comentar, né? Pode. Acho que não, né? Eu gosto muito dessas apresentações desses trabalhos na Pério. A gente teve, né, só 2 vezes até agora. Mas eu gostei muito. Vem cá. 2 vezes, assim, 2 semestres. Semana que vem, então, tem a semana da Odonto. A gente não vai ter o nosso encontro, não é isso? E aí ficou para outra. Fica para o dia 26, né?
Isso, 26 é o nosso, teoricamente, nosso último encontro e a apresentação dos 2 últimos trabalhos, não é isso? Isso aí. Ai, gente, não vejo a hora de voltar, mas eu não É, quero né? voltar porque eu não quero pegar coronga. Não, mas a gente voltando, a gente vai voltar com segurança, né? A gente vai voltar com um protocolo assim muito rígido, assim, porque a gente pensa que o risco é enorme para nós profissionais de pegarmos, né, o corona, porque a gente está ali exposto com saliva, por mais que a gente não faça procedimentos que gerem aerossol, a gente está ali mexendo na boca do paciente. É realmente as superfícies, então. A gente tendo um cuidado redobrado em relação à paramentação, desparamentação, superfícies, e vocês trabalhando em dupla, ajuda, né? Eu vejo, assim, uma situação piorada, por exemplo, no caso da UERJ, que as pessoas trabalham, não trabalham em dupla, trabalham sozinhos. Talvez eles mudem e eu isso. acho que quando eles voltarem, eles não vão poder trabalhar sozinhos, eles vão ter que obrigatoriamente trabalhar em dupla, não tem como. Trabalhando sozinho, você contamina muito as superfícies, né? Levanta para pegar alguma coisa, para pegar algum material, enfim. É mais difícil mesmo, né? Mas a gente vai trabalhar com muita segurança. Então, assim, se a faculdade não voltou até agora, é porque, podem ter certeza, as discussões já estão sendo levantadas, está tudo sendo feito num critério, assim, bem rígido, né? A faculdade é muito séria, né? A direção, a coordenação, é todo mundo muito sério. Tenho certeza que a gente vai voltar com cuidado segurança. que puder. Com segurança. Não se preocupem. Né? Tem alguma previsão? Eles já estão falando alguma coisa? Já estamos discutindo. Está sendo discutido, sim. A gente já teve reunião. Então, não, Olha, a data, sim, a data certa não difícil. Mas a gente já sabe que a faculdade está se preparando para essa volta. Só para vocês eu acho terem uma que ideia, nem tem autorização para voltar. Não sei se vocês viram o plano das fases no Rio de Janeiro. Acho que universidades só poderiam abrir na última fase se tivesse uma estabilização. Por exemplo, abriu alguma coisa agora. Aí aguarda 15 dias, 20 dias, sei lá. Aí começa uma nova fase de abertura se não tiver tido aumento de casos. É alguma coisa assim que eu li. Isabelle botou aqui, 16 de agosto. Eu não sei. Aí isso seria na fase 6. Se tudo der certo até lá, seria início de agosto, pelo que eu vi, como orientação do governo. Então, mas, acho que a gente está fazendo certo. Como orientação do governo. A nossa parte, vocês estão fazendo, adiantando o que pode adiantar de teoria. É isso que a gente pode fazer nesse momento e nós estamos fazendo. E eu acho que vocês estão fazendo com qualidade, sabe? Vocês não estão perdendo tempo. Quando a gente voltar, a gente vai voltar só para a prática. E, claro, provavelmente vai até juntar com o próximo período, mas a gente vai dar conta. Vamos fazer clínica noturna, isso já está estipulado. Nós vamos ter horário noturno para a gente poder colocar isso em dia. E só para vocês terem uma ideia, a gente vai ter um treinamento na faculdade. Eu vou na fase, a Natália também vai, nós vamos na segunda-feira para fazer um treinamento e tem que ser individual, até para a gente poder não se encontrar e tudo. A gente vai fazer um treinamento já, então só para vocês ficarem tranquilos, isso está sendo discutido, os protocolos estão sendo montados, tudo está sendo já bem discutido. Então, assim, já a gente vai ter alguma posição, né? Agora vamos esperar aqui. A gente está com programação até 30 de junho, né? Depois disso vão